Você conhece a lenda do Azur, o mestre dos magos? Numa era antiga, quando os cometas riscavam os céus como arautos de poderes cósmicos, Azur emergiu como um dos feiticeiros fundadores da Pedra Brilhante. Sua habilidade transcendia a compreensão humana, lançando feitiços que desafiavam os próprios limites da razão. Contudo, esse brilho luminoso que o elevou também o conduziu à sua perdição. Azur, conhecido como o Grande Feiticeiro Azur, tornou-se mestre da Academia de Raia Lucaria, onde guiava os aprendizes com mão firme. No auge de sua vida adulta, ele foi o mentor da promissora feiticeira Selen. Contudo, por mais que ensinar fosse sua vocação, a sua verdadeira paixão era desvendar os mistérios dos cometas e explorar o submundo da magia. Buscando entender a essência dos cometas, em determinado momento, Azur se deparou com a corrente primitiva, uma força ancestral e sombria que o fascinou e o aterrorizou. Mal sabia ele que seria um caminho sem volta. Renascido como feiticeiro primivo Azur, ele e o feiticeiro primivo Lusat foram expulsos da academia por suas crescentes conexões com a escuridão. No Monte Girmir, próximo a uma vila eremita, após ser expulso, Azur mergulhou nas artes proibidas, aperfeiçoando ainda mais o bólido escuro. Cada feitiço praticado corrompia sua alma, alimentando seu desejo insaciável por poder. Nessa busca, ele viu seu corpo ser dominado pela pedra brilhante azul esverdeada e alcançou um estado quase inorgânico, com sua coroa de pedra brilhante substituindo seu cérebro e crânio. Essa história, contada de geração em geração, fala da vida de Azur e como um dos magos mais fortes já visto, foi totalmente corrompido pela escuridão. A lenda, embora possa parecer fictícia, ecoa nas sombras da academia, e é cada dia mais notório a perturbação no bólido escuro, e os rumores de seguidores de Azur reunindo-se em busca do Elden Ring só aumenta. Alguns até juram ter sentido a presença de Azur, esgueirando-se nas sombras para manipular novos estudantes e guiá-los pela trilha perigosa da magia primitiva. Esse poder ancestral e sombrio, extinto por 500 anos, agora ressurge, e isso nos faz pensar: será que a busca pelo Elden Ring desencadeará uma nova era de trevas? Ou será apenas mais um conto épico destinado a assombrar os corações dos destemidos? Fala rapaziada, tudo bem? Rora aqui. Hoje com um vídeo da Elden Ring e nele bateremos um papo e montaremos a build do Azur, o mestre dos magos. Uma build hit kill, extremamente divertida, totalmente quebrada e bem completa. Relembro que essa é a parte 2, voltada para a galera veterana. Se você é iniciante, recomendo ir para a parte 1. Lá eu mostro como deixar a build praticamente pronta. Essa build do Azur já é bem manjada, e se você joga do Ring há algum tempo, já deve ter visto ou testado. De qualquer forma, eu queria trazer a minha versão para deixar no canal, principalmente para a galera começando agora. Espero que esse vídeo ajude de alguma maneira. Fechou, rapaziada? Então, bora lá! Sem delongas, começamos com os feitiços. O jogo atualmente tem muitos, mas muitos feitiços brilhantes, por esse motivo passarei pelos mais importantes. O primeiro da lista, e essencial para a build, é chamado de Cometa. Ele custa 24 de mana e 31 de estamina por cast, requer 52 de inteligência, pega uma distância bem grande e pode ser usado de maneira carregada, para aumentar o dano dele em 22%, mais ou menos, aproximadamente, e ganha mais 10% de dano passivo se usarmos a coroa do Sete de Azur. O Cometa será nossa principal escolha nas lutas contra os chefes, visto o altíssimo dano que ele causa e a distância na qual podemos usá-lo. O segundo feitiço, mais conhecido como um buff, é chamado de Terra Mágica. Ele é bem simples, quando usado, cria uma área em volta do nosso personagem que aumenta em 35% o dano dos feitiços, quando castados em cima da área. Ele requer 20 de int e custa 20 de mana para ser usado. Na sequência, temos o Fragmento de Cometa Pedrilhante, outro muito bom de se ter na build. Custa 17 de mana e 28 de estamina, requer 36 de inteligência, pega uma distância bem grande também, assim como o Cometa, ele pode ser usado de forma carregada, para ter o seu dano aumentado em aproximadamente 25%. Além do mais, se estivermos usando a Coroa de Azur, esse feitiço tem seu dano aumentado em 10%. Esse em específico é muito bom de se usar contra chefes e mini-chefes do mundo aberto, visto que ele tem um dano muito alto e gasta menos mana que o Cometa. Agora, para lidar com uma grande quantidade de mobs, temos o Canhão de Heimer.
Custando 38 de mana e 42 de estamina para ser usado, esse feitiço causa um dano absurdo de muito longe. Pegue uma área gigante e pode ser usado de forma carregada para ganhar ainda mais dano. O legal desse feitiço é que ele bate antes das resistências mágicas dos inimigos, por isso é muito bacana de tê-lo no arsenal. Nós faremos uso dele, principalmente no mundo aberto, quando estivermos enfrentando uma grande quantidade de inimigos. Contra chefes, ele não é muito viável. Seguindo a lista, outro feitiço muito forte que usaremos principalmente de forma melee será a Lâmina Lunar de Adula. Até existem outros pedrilhantes que poderíamos encaixar, mas esse é tão quebrado que não dá pra deixar de fora. Custando 22 de mana e 22 de estamina, esse feitiço será a nossa principal escolha para lidar com mobs de forma melee, dentro de cavernas e catacumbas. Além disso, ele também pode ser usado contra chefes, visto que ele causa 125 de acúmulo de gelo por hit, desencadeando Frostbite nos bosses e aumentando ainda mais o nosso dano geral. E por último, mas não menos importante, temos o Bólido Escuro, vulgo Kamehameha ou Cometa de Azur para os mais íntimos. Esse em específico só será usado contra chefes, quando quisermos derretê-los de forma rápida e indolor. Com um cast contínuo, ele custa 40 de mana a cada meio segundo aproximadamente, e pode ser usado de muito longe, quase do outro lado do mapa. Ele requer 60 de inteligência e 3 slots de feitiço para ser equipado, e tem seu dano aumentado em 15% se o personagem estiver equipado com a Coroa de Azur. Esse feitiço é sem dúvida um dos mais quebrados do game, e tem potencial para dar hit kill em qualquer boss do jogo, visto que o seu dano é extremamente alto. Por outro lado, precisamos ficar parados para ficar castando, o que abre janela para apanharmos dos bosses. Além disso, esse feitiço é totalmente dependente do Elixir, por isso, para alcançar todo o potencial dele, é necessário um pouco de prática. Agora, mostrando rapidamente o setup de feitiços que eu estou usando e que recomendo vocês usarem. Estou usando dois buffs muito fortes, Voto Dourado e o Evite Abrire, um buff de aura e um buff de corpo, os dois juntos aumentam em aproximadamente 40% o dano do personagem. São muito quebrados, porém, para você usar os dois você precisa de pelo menos 33 de fé, então você só usará depois do level 150. Na sequência temos o Terra Mágica, um buff muito bom, um feitiço que gera um buff que aumenta em 35% o dano dos feitiços se usados em cima da área. Não tem como tirar, totalmente quebrado, e se você tiver a oportunidade de usar na luta, use-o que vai fazer muita diferença. Depois temos o Bólido Escuro, nosso principal feitiço para buscar o hit kill nos bosses, totalmente quebrado. Se você se acostumar, esse feitiço aqui vai derreter o jogo todo. Fragmento de Cometa Pedrilhante, nossa principal skill no mundo aberto contra mini-chefes, visto que ele tem um dano muito bom e custa menos mana. Depois temos o Cometa, nossa principal skill para lutar contra os chefes, é um dos feitiços com maior dano do jogo. Além disso, contra chefes muito móveis, ele é muito bom, já que a gente não consegue usar o Bólido Escuro. Depois, Lâmina Lunar de Adula, um feitiço muito bom para usar de forma melee, e também contra chefes, caso você queira causar gelo e aumentar ainda mais o seu dano. O último é bem tanto faz, você pode colocar um de sua escolha, tá? Eu estava testando aqui Explosão de Rocha, não gostei muito, tem que montar uma build específica para ele ficar bom, mas você pode colocar ou Canhão de Raima para lhe dar distância contra muitos mobs, mas o que eu recomendo de verdade é vocês colocarem um feitiço mais fraco, tá? Que gaste menos mana, como Fragmento Pedrilhante Veloz ou o Grande Fragmento Pedrilhante. Aí você usa um feitiço desse aqui para gastar menos mana, ele dá contra mobs trash no mundo aberto, beleza? Então basicamente é esse o setup que você pode usar. Lembrando que esse aqui não é regra, você pode mudar e adaptar conforme você quiser. Existem vários feitiços muito bacanas que você pode usar, beleza? Que pode encaixar. Esse aqui é só uma base para vocês montarem as próprias versões. Feitiços expostos, partimos para os equipamentos. No que se refere aos talismãs, eles são bem fáceis de encaixar, mas juntos aumentarão muito o dano do personagem. Os dois primeiros, colocamos o Escorpião Mágico e o ícone de Godfrey, enquanto o primeiro aumenta em 12% o dano mágico, o segundo aumenta em 15% o dano de feitiços e habilidades carregadas, e como as nossas principais skills são usadas de forma carregada, ele encaixa muito bem. Relembro que para adquirir o Escorpião Mágico, você precisará fazer a quest dos Celubes. Os outros, optamos em equipar o Espada de Ritual para ganhar mais 10% de dano quando nosso HP está cheio e o Talismã da Massa da Pedra, esse em específico aumenta em 8% o dano dos feitiços. Por padrão, são esses 4 que buscaremos usar, para causar o maior dano possível nos feitiços e no Cometa de Azur. Mas, caso você queira encaixar alguma arma mágica para usar na build, o Fragmento de Alexander é outro muito bacana de se ter, visto que ele aumenta em 15% o dano das cinzas de guerra das armas.
Quando formos falar das armas, eu trarei uma opção que encaixa muito bem na build, e caso queira fazer uso dela, poderá substituir o Talismã da Massa da Pedra pelo Fragmento Alexander. No Elixir, as duas lágrimas imutáveis que colocaremos serão a envolvida por magia, para aumentar o dano mágico causado em 20% por 3 minutos, e a lágrima oculta cerúlea. Essa lágrima será a chave para a build rodar bem. Basicamente, ela elimina todo o consumo de mana do personagem por 15 segundos quando usada, e como o Bole do Escuro gasta uma mana extremamente alta, é essa lágrima que deixa ele viável. No que tange o set, visando manter o cosplay em dia, eu optei em usar o set do Azur. Além de ser muito bolado, a coroa dele aumenta em 15% o dano do Bole do Escuro e 10% o dano do Cometa e do Fragmento de Cometa, feitiços principais da build. Mas, como nem tudo são flores, o elmo também aumenta o consumo de mana dos feitiços em 15%. Apesar de não fazer tanta diferença, ainda é um ponto negativo. Outro detalhe é que esse set é bem leve, por isso não terá muita defesa e equilíbrio, então caso queira deixar o mago um pouco mais tanque, fique à vontade para substituí-lo. Outro set que encaixa muito bem, principalmente se você optar em focar mais no uso de armas, é o set do Espada Mago. Cada parte dele aumenta em 2% o dano de cinzas de guerras mágicas, totalizando 8% quando equipado por inteiro. Porém, assim como o do Azur, ele também peca bastante no quesito defesa. Set escolhido, migramos para as armas. A nossa principal escolha, para aumentar ainda mais o dano e buscar dar hit kill em todos os bosses, será o Cajado de Lusati. Ele é atualmente o cajado com maior scale puro em int do jogo, tendo 3.3 de scale nesse atributo e 430 de feitiçaria no máximo. O único ponto negativo é que ele aumenta em 50% o consumo de mana dos feitiços. Devido a isso, se o personagem tiver pouca mana, ele fica inviável. Esse debuff do cajado, nessa build específica, não faz tanta diferença, visto que usaremos a Lágrima Oculta Cerúlea e não gastaremos mana. Porém, caso esteja sofrendo um pouco, você pode trocá-lo pelo Cetro Real Cariano. Esse é o segundo cajado com maior scale puro em int, sendo 2.88 de scale nesse atributo e ficando com 388 de feitiçaria no máximo. Ele causará, em média, 11% a menos de dano que o cajado de Lusati, porém, não tem o debuff que aumenta o consumo de mana. Dessa maneira, é uma opção muito boa tanto no começo do jogo quanto no fim. Com o cajado equipado na mão direita, na mão esquerda podemos colocar o escudo da água viva. Ele estará aqui apenas para abusarmos das suas cinzas de guerra, chamada de Fúria Contagiosa, quando usada aumenta todas as formas de dano do nosso personagem em 20% por 30 segundos, muito forte para conseguirmos dar hit kill nos bosses com mais facilidade. O único detalhe é que esse escudo requer 20 de força e 14 de dex para ser equipado, então caso não tenha pontos sobrando, deixe para equipá-lo posteriormente. E com uma arma mágica, uma sugestão que deixo para os senhores usarem é a Espada da Noite da Chama. Ela encaixa muito bem no setup, pois além de ser leve, possui uma cinza de guerra muito linda. Chamada de Postura da Noite e da Chama pode ser usada de duas maneiras, mas para nossa build focaremos em usar a Postura da Noite. Essa skill é idêntica ao Bole do Escuro, claro que com menos poder e range, porém combina demais com o personagem e seria um pecado não usá-la. A versão do Bole do Escuro escala puramente com int e custará 26 de mana para ser usada, além de causar 33 de dano à postura, o que torna essa arma uma opção incrível tanto no mundo aberto quanto contra bosses. Caso queira, você pode equipar o set do Espada Mago para ganhar mais 8% de dano nas cinzas de guerra da arma e lembre-se de trocar o Talismã da Massa da Pedra pelo Fragmento Alexander. Um ponto positivo é que você consegue pegar a espada bem cedo no game, lá na Mansão Cariana. Passando rapidamente pelo Summon, existem muitos viáveis e você pode usar o que mais gostar. Eu particularmente curto muito o Tishi, Faca Negra. Ele é um Summon muito ágil e consegue puxar bastante o agro do boss, além de causar um dano muito alto e aplicar um debuff que diminui em 10% a vida máxima do chefe. O único obstáculo é que você precisará progredir na quest da Run para pegá-lo. Partindo para a reta final, vamos falar dos status e da rotação dos buffs. No guia iniciante eu desvelo, mas a classe mais indicada para começar com essa build é o Astrólogo. Ele já começa com mente e inteligência alta. A priori, os status estão setados para o level 150 e na sequência eu trago os status level 200, NG+, e em diante. À esquerda, você encontra os status da versão focada exclusivamente nos encantamentos e no Bole do Escuro, e na direita, os status na versão híbrida, onde usamos feitiços e a Espada da Noite da Chama. Em ambas as versões, elevamos vitalidade até 50 para alcançar o cap médio nesse atributo e com isso ficar com 1700 de HP, aumentando bastante a nossa sobrevivência. Na versão com foco nos feitiços, elevamos mente até 30
para ficar com quase 180 de mana e não ficarmos passando sufoco com potes. Na versão híbrida, 25 é mais que o suficiente. 20 de fortitude de começo em ambas para termos carga de equipamento suficiente para conseguir equipar tudo e não ficar com rolamento pesado, e essa quantidade de ponto nos deixará com 113 de estamina, quantidade razoável. Ainda em ambas as versões, elevamos inteligência até 80 para alcançar o máximo skill nesse atributo e ganhar o maior pico de poder da build. Por fim, a diferença agora está nos atributos que as armas requerem. Percebam que na versão do Bole do Escuro elevamos força até 20 e destreza até 14, para conseguir equipar e usar o escudo da água viva. Já na versão híbrida, elevamos força e destreza até 12, assim como elevamos fé até pelo menos 24. Esses são os pontos requeridos pela Espada da Noite da Chama. No level 200, segunda jornada em diante não tem muito segredo. Subimos fortitude até 30 para ficar com bastante estamina, desse modo conseguimos spamar mais vezes os feitiços antes de descansar. Caso queira, nesse momento você pode colocar um set mais pesado e deixar o mago bem tanque. Depois, elevamos fé até 33 para ter acesso aos buffs do Voto Dourado e o Evite Abrir, e por fim, elevamos inteligência até 99. Apesar de contraindicado, esse é o único atributo que aumenta o nosso dano, então por isso elevamos de 80 até 99. Depois daqui, se você quiser, você poderá elevar destreza até 70 para aumentar a velocidade de cast dos feitiços e vitalidade até 60 para ficar com HP extremamente alto. A build alcançará o pico de poder máximo no level 200. Depois daqui é só qualidade de vida. Agora, rapaziada, passando rapidamente pela rotação dos buffs, passar para vocês como que a gente faz geralmente, tá? Então, de primeira jornada, não tem muito segredo. Você pode equipar uma adaga na mão direita 2 ou mão esquerda 2, tá? Aqui eu equipei na mão do escudo, então na mão direita. Então, sempre que eu quero, eu mudo para a adaga e uso o Voto Dourado, tá? Eu equipei a adaga com as cinzas de guerra do Voto Dourado. Essa skill aumenta nosso dano em 11,5% e diminui 7,5% do dano recebido. Muito forte e não requer nada. Então, basicamente, a gente muda a arma, tá? Muda para a adaga, usa a skill e depois volta para o escudo, beleza? Depois disso, você pode simplesmente usar a skill do escudo da água viva para ganhar mais 20% de dano, e pronto, a rotação de buff é essa, sem muito segredo, tá? Comecei a luta, Hor. Se você quiser e sobrar tempo, você pode usar o Terra Mágica. Esse buff aumenta em 35% do dano dos feitiços, muito forte, tá? Mas só se sobrar tempo. Beleza, agora antes de você usar o Bole do Escuro, você usa o Elixir, para aproveitar o máximo de tempo da Lágrima Oculta Cerulha, e só castar o Bole do Escuro e assistir o boss ser derretido. Basicamente isso. Agora, essa outra rotação é pra galera que tem pelo menos 33 de fé, então acima do level 150. Agora, em vez de a gente mudar pra daga, a gente equipa o encantamento do Voto Dourado e o Evite Abrir, beleza? O Voto Dourado vai nos dar mais 15% de dano e negar 10% do dano recebido. Já o Evite Abrir vai aumentar nosso dano em 25%, mas também aumenta nosso dano recebido em 30%, tá? Por 45 segundos. Então tome cuidado ao fazer uso dele, tente manter a distância. Então a rotação é o seguinte: percebe que eu tenho o cajado equipado, agora eu troco pro cajado e tem um selo equipado. Então, para você usar esses encantamentos, você precisa de um selo, tá? Com o selo equipado, basta trocar do cajado pro selo, usa o Voto Dourado, já que ele dura mais tempo, ele sempre será usado primeiro. Depois troca, usa o Evite Abrir, e é basicamente isso, tá? Volta pro cajado e você pode usar a Fúria Contagiosa do escudo, caso você queira, beleza? Mais uma vez, se sobrar tempo, você pode usar o Terra Mágica, mas não é totalmente necessário. E antes de engajar no boss, antes de usar o Bole do Escuro, usa o Elixir. Basicamente isso, tá? Eu sei que parece bastante coisa, mas a prática leva à perfeição, tá? Então quanto mais vocês praticarem, mais rápido você consegue fazer, e vocês vão perceber que a rotação é bem simples e bem tranquila, sem muito segredo. Fechou, rapaziada? E com a rotação dos buffs, declara encerrado mais um guia do canal. Hoje, o do Azur, o Mestre dos Magos. Uma build ridícula de forte, totalmente quebrada e muito divertida. Agradeço de coração quem ficou até aqui e espero profundamente que tenham gostado. Cola no Discord para batermos um papo. Abração forte do Hor. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Contudo, esse brilho luminoso que o elevou também o conduziu à sua perdição.